Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vou pedir para o pessoal do Data Show colocar o endereço da Juliana e do Henrique, para a gente passar o endereço correto ainda hoje para o pessoal, tá bom? No final do culto. Pessoal, só quero encorajá-los também a participarem da Noite da Pizza, né? A gente precisa de pessoas para ajudar a trabalhar e com os ingredientes. Essa Noite da Pizza, o grande sucesso dela é que todos os ingredientes são doação, né? Para a gente poder multiplicar esse valor e suprir as necessidades da igreja, tá bom? Então a gente conta muito com a participação de vocês. Dia 21 está chegando, né? Logo aí. E então orem por isso, tá? A equipe de Prescott está chegando, vai ajudar na Noite da Pizza e eles estão bem empolgados. Então, seria legal a gente estar com tudo pronto, né? Para receber os irmãos e eles poderem trabalhar nessa data com a gente, tá bom? Todos estão lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 até o final do capítulo, versículo 17. Diz assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir essa noite no Teu nome. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, Senhor. Precisamos, ó Deus, do Teu poder sobre as nossas vidas, para que a gente possa Te prestar, ó Deus, um culto racional, para que a gente possa, Senhor Deus, com toda a nossa força, dizer o quanto nós Te amamos. Senhor, nos capacita e nos ajuda, nos ensina hoje através do Teu Santo Espírito. Senhor, que nós saímos daqui diferente de como entramos, Senhor, com uma alegria, Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força, sendo irradiada e contagiando todos à nossa volta, Senhor. Transforma nossos corações essa noite, Senhor, pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao fim da segunda carta aos Tessalonicenses, né? E hoje não é o capítulo 3, tá bom? Hoje nós vamos terminar o capítulo 2. Espero, né, que a gente termine a semana que vem, o capítulo 3 da carta. Mas essa é uma carta que fala sobre a volta do Senhor Jesus. O tema da carta é Jesus, o Rei que vem. Essa noite vamos estudar o capítulo 2, de 13 a 17, como lemos, e o esboço é o seguinte. Mostra o esboço, por favor, rapidinho. Aí está o esboço. Dos versículos 13 a 14, Paulo dá graças pela obra de Deus na vida dos Tessalonicenses. No versículo 15, ele os exorta a perseverarem na fé. E do 16 ao 17, ele ora pelos irmãos em Tessalônica. Tá bom? Esse é o esboço de hoje. Ânimo para os cristãos dos últimos dias. Então, esse tema é muito atual para nós hoje, tá bom? Ânimo, força, coragem, tá bom? Para nós, porque nós precisamos disso. Então eu creio que é o que Deus vai fazer ao nós estudarmos a palavra dele essa noite. E o tema da mensagem de hoje é permaneça na verdade, tá bom? Simplesmente continue na verdade, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça na verdade. Na verdade, essa passagem é um contraste com tudo que Paulo falou até agora. No capítulo 2 nós vimos, nosso último estudo foi sobre o anticristo. Vocês se lembram? Nós falamos quem é o anticristo, o que ele vai fazer, como ele age. E agora, como nós terminamos, nós vimos que
há um poder sedutor que vai ser liberado por parte de Deus para todos aqueles que rejeitaram a verdade e ficaram com a mentira. Eles serão seduzidos e enganados, né? Todos que rejeitaram a verdade só ficam com a mentira, e eles serão terrivelmente enganados pelo anticristo. Ele é o enganador, né? Ele é o representante de Satanás na terra, né? Fisicamente, e é a incorporação do mal. Então ele vai, assim que a igreja for arrebatada, é como se o cachorro fosse solto da coleira, e ele vai fazer grande devastação nessa terra, tá bom? Então, em contraste a toda essa coisa horrível, esse julgamento tão cruel que vai vir por meio do anticristo a esse mundo, Paulo agora contrasta com aqueles que creem na verdade. Enquanto aqueles que escolheram acreditar na mentira só vão ter decepção, frustração e grande sofrimento, para nós, os que creem em Jesus Cristo, nosso futuro é glorioso. Então esse é o contraste que Paulo apresenta nessas palavras. Versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então Paulo ele repete as palavras do versículo 3 dessa carta, do capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1:3, ele louva a Deus pelo amor e pela fé dos irmãos em Tessalônica. Então ele repete essas mesmas palavras, falando que ele sempre dá graças a Deus, ele deve sempre agradecer a Deus por aqueles irmãos, na verdade pela obra que Deus estava operando na vida daqueles irmãos. E ele destaca duas coisas. Ele fala primeiro, irmãos amados pelo Senhor. Então a primeira coisa que ele destaca é que esses irmãos, eles eram amados por Deus. Tudo que Deus pode fazer por nós, a base, a origem é o seu amor. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo que deu as costas para Deus, é um mundo mau, é um mundo vil. Então toda ação de Deus, né, para nós, né, nesse mundo, é por causa do seu infinito amor. É por causa desse amor que excede o entendimento. Esse amor que João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, é esse amor constrangedor, é esse amor de Deus que faz com que Ele haja nas nossas vidas, com que Ele opere nas nossas vidas. E Paulo, ele é grato, ele louva a Deus pela obra que Deus está fazendo naqueles irmãos, por causa do amor de Deus na vida daqueles irmãos. Romanos 5,8 nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, que quando Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é o amor que Deus, é a maior prova de amor de Deus, é que Ele deu seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos mais indignos, né? Então, Paulo ele destaca o amor de Deus pelos irmãos, e ele destaca também algo muito importante para nós. Ele fala que desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Veja só, Deus escolheu esses irmãos desde o princípio. Isso quer dizer que lá, antes da fundação do mundo, da terra, Deus já havia escolhido esses irmãos para serem salvos. Mas eles vão ser salvos de que forma? De que forma Deus os escolheu? O versículo ele continua falando, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então Deus os escolheu desde o princípio, antes da criação do mundo, para serem salvos mediante essa obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em Jesus. Da justiça porque Ele foi para o Pai e eles não o veriam mais até Ele voltar. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então essa é a obra do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem é convicto pelo Espírito Santo, ele crê na verdade, ele recebe o perdão de Deus, ele acredita que Deus verdadeiramente o perdoou através do seu Filho Jesus naquela cruz, através do seu sacrifício na cruz do Calvário.
Então, quando acontece essa obra do Espírito Santo dentro de um homem, de uma mulher, no coração de um ser humano, essa é a obra do Espírito, é a obra santificadora do Espírito. Nesse momento, nós passamos de pecadores a santos, nós passamos a ser santos, separados por Deus, para a vontade de Deus. Então veja, Paulo louva a Deus pelo amor dele, porque Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, essas duas coisas operam em conjunto. O Espírito Santo trabalha no coração do homem, o homem é convicto, ele se rende. Todos nós temos esse testemunho de vida, né? Nenhum de nós nascemos conhecendo a Deus, né? Nós éramos ignorantes, estávamos longe de Deus, mas em determinado momento de nossa vida houve essa obra santificadora, houve essa convicção, de alguma forma nossos olhos se abriram, as escamas caíram e nós contemplamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, essa foi a obra santificadora do Espírito Santo, e ela aconteceu no mesmo momento que nós cremos na verdade. O que é verdade? Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando nós cremos na verdade, quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos. Então, a fé na verdade é quando nós conhecemos Jesus Cristo e cremos nele. Mas não é uma fé intelectual, né? Eu sei que existe. Não, é uma experiência pessoal. Você realmente se lança nos braços daquele que pode te sustentar. Então, quando nós confiamos em Cristo para a salvação, nós nos lançamos em seus braços, crendo que Ele é capaz de nos segurar. Então, se essa é a sua verdade, Paulo, ele louva a Deus por isso. E nós podemos louvar a Deus também por isso, né? Amém? Nós somos eternamente gratos a Deus por essa obra santificadora do Espírito Santo, por podermos crer na verdade e não sermos enganados pela mentira. Amém? Você se alegra com isso? Louvado seja Deus por isso. Nós somos amados do Senhor e Ele também nos escolheu para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Louvado seja Jesus. Então, Efésios 1,4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, veja só, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro 1,2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então veja como salvação e santificação andam juntas, não é? Salvação e santificação andam juntas. Quando a gente fala que nós somos salvos, significa que nós somos separados, ou nós estamos sendo santificados. Somos santos porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu e passou a habitar no nosso coração através dessa fé na verdade. E é por isso que é importante, quando a pessoa fala, olha, eu sou salvo, mas não há frutos em sua vida que mostram o arrependimento, uma mudança de vida, alguma coisa está errada, porque a Bíblia é quem nos ensina que a salvação, ela opera a santificação na nossa vida. Muito bem? Isso é claro para todos? Amém? A salvação, ela opera santificação. É um processo para o resto da vida, né? Mas um dia nós seremos como Ele é. Mas salvação anda junto com santificação. Não dá para alguém falar, eu sou salvo, mas não sou santo. Não dá, tá? Não dá. Não sou separado para Deus. Há uma frase bem linda na verdade, um texto desse pregador inglês, Charles Spurgeon, que diz assim: se você tivesse a salvação sem a santificação, isso seria uma maldição para você e não uma bênção. Se tal coisa fosse possível, eu não posso conceber condição mais lamentável do que essa para uma pessoa. Ter a alegria da salvação sem a santidade que ela traz. Felizmente, isso não é possível. Se você pudesse ser salvo das consequências do pecado, mas não pudesse ser livre do pecado em si, assim como do seu poder e da sua contaminação, de forma alguma, isso seria uma bênção para você. Então,
De forma alguma, isso seria uma bênção. Falar que é salvo, mas sem a santificação que a salvação traz. E presta atenção nisso. A verdade, que é Jesus, a fé na verdade, a fé em Jesus, mas é representado pela palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é a verdade. Então, quando se fala fé na verdade, é fé em Cristo, por quê? Porque você creu na palavra de Deus, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós éramos ignorantes até conhecermos a palavra de Deus. No momento que a palavra de Deus entrou no nosso ouvido, penetrou no nosso coração, nós fomos libertos, nós fomos salvos, tá bom? Isso é muito importante. Versículo 14. Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só que lindo que Paulo está explicando aqui para os irmãos e para nós. Essa salvação e essa santificação, elas chegam na nossa vida quando nós atendemos a esse chamado. Deus é quem nos chama, e Ele nos chama por meio do Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas, são boas notícias. Na verdade, são as melhores notícias que uma pessoa pode receber. Imagina você, um pecador destinado ao inferno, receber a notícia de que, olha, teus pecados foram perdoados. Você está livre da condenação que o pecado traz, que é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então imagina, você um pecador destinado ao inferno, recebendo tal notícia. Você pula de alegria, não é? Porque essa notícia é maravilhosa. Então é por isso que o Evangelho é boa, são boas novas, né? Porque são notícias de salvação, são notícias de alegria. Por isso que a palavra de Deus fala: quão lindos são os pés do que anunciam a paz, do que levam boas notícias. Porque não há notícia mais maravilhosa, não há mensagem mais maravilhosa para se levar alguém do que o Evangelho. Do que falar: olha, você é pecador e está indo para o inferno, mas Deus te amou tanto que deu o Filho dele para morrer no teu lugar. E se você crê que Ele perdoa você de todos os seus pecados, você é salvo. Você está livre do inferno. Você é transportado agora mesmo do inferno para o céu. Não é uma boa notícia? Nossa, e é rápida, né? É uma notícia rápida. Você não precisa ser de PhD em teologia para levar a mensagem da salvação, para compartilhar as boas novas da salvação com alguém que não conhece o Senhor. Amém? Então, faça isso. Ele nos chamou por meio do Evangelho a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o meio, esse é o caminho para a glória. Nós primeiro precisamos conhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos conhecer e ser participantes da sua glória. A pessoa que fala: olha, nós não precisamos evangelizar ninguém, porque Deus ele já escolheu os seus eleitos, então é bobeira você orar, é bobeira você testemunhar, você fazer evangelismo. Essa pessoa ela não entendeu nada sobre essa salvação de Deus. Essa pessoa ela é ignorante, porque não há nada mais encorajador, irmãos, e vocês são testemunhas disso, para nós pregarmos o Evangelho do que saber que Deus tem seus eleitos lá fora. Vocês estão entendendo? O que nos motiva é saber que lá fora existem pessoas de Deus que não sabem ainda que são de Deus, e elas estão esperando nós, os porta-vozes, os mensageiros de Deus, a igreja do Senhor Jesus, levar essas boas notícias. E quando elas ouvirem essas notícias, elas vão entregar o coração dela para Jesus e ser salvo. Então veja que privilégio nosso, né, de semear essa semente, de plantar essa semente, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E isso é maravilhoso. Não há nada igual, nada que se compara a esse privilégio de levar o Evangelho da salvação de Deus em Cristo Jesus a um pecador que está perdido, que está sem direção, que está indo para o inferno. Então, nós somos privilegiados por isso. Atos 18, de 9 a 10, Paulo ele fala o seguinte: certa noite o Senhor falou a Paulo, na verdade Lucas está escrevendo, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade.
Veja, Paulo ele foi convicto pelo Senhor de que havia muitas pessoas naquela cidade que precisavam ouvir do Evangelho e serem salvas. E por isso ele continuou pregando. Então a pessoa que fala que a gente não precisa pregar, ela não entende nada de salvação. Nós precisamos pregar sim. O chamado de Deus é para todos, mas muitos são chamados, poucos respondem a esse chamado, né? Poucos respondem. Mas todos os que responderem a esse chamado são salvos, justificados e glorificados de acordo com a palavra de Deus. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então nós sabemos que quando o Senhor voltar, nós seremos transformados. Essa metamorfose vai acontecer, seremos transformados e seremos como Ele é. Isso vai ser um dia glorioso, né? Porque nós vamos nos olhar e nós vamos nos ver semelhantes a Cristo Jesus. A obra da santificação concluída. Louvado seja Deus. Você imagina esse momento? Quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Que alegria, que loucura poder olhar para nós e nos ver transformados. Há uma promessa. E esse é o grande contraste desse capítulo. Depois ele fala da consequência dos que rejeitam a verdade, ele fala da glória para os que creem na verdade. E essa glória é essa transformação. É por isso que esse versículo fala, Ele nos chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós seremos gloriosos, teremos um corpo glorificado como o de Cristo Jesus. Então, tudo isso que nós estamos vivendo e passando, experimentando com o Senhor, e toda a fidelidade de Deus, ela vai culminar nesse grande dia. E nós aguardamos com grande expectativa. Para nós que estamos em Cristo, isso é uma alegria, mas aqueles que estão em cima do muro, né, não tem essa convicção. Deus ele quer que você tenha convicção. Deus ele quer que você saiba para onde você está indo. E a palavra de Deus ela não nos deixa na dúvida. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Você não precisa pagar nada, você não precisa barganhar com Deus. Você não precisa trocar nada com Deus para ganhar a salvação. Simplesmente creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia fala que se você crê nisso, você é salvo. Versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então aqui vem o grande encorajamento do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica e a nós hoje. Portanto, significa, considerando tudo que eu falei até agora, de acordo com toda essa verdade que você tem, toda essa informação que você recebeu, ele diz, irmãos, permaneçam firmes. E permanecer firme significa inabalável. Não se deixar levar pelas circunstâncias, pela perseguição, pelas tribulações, pelas más notícias, pelas enfermidades, pela falta de dinheiro, pelas contas que não param de chegar. Permaneçam firmes. E permanecer firme implica um lugar. E o lugar que nós devemos permanecer firmes é na palavra de Deus. É nela que nós devemos nos agarrar. E é por isso que ele fala, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então veja, quando ele fala tradição, a gente sabe que a palavra de Deus condena o apego às tradições religiosas, não é? Se você quiser estudar Mateus 15, 2 e 3 nos diz isso. E as tradições humanas, se você quer estudar, Colossenses 2,8 nos fala isso. Mas não é desse tipo de tradição religiosa. Por que faz isso? Não sei, todo mundo faz. Ou tradição humana. É cultural, todo mundo faz assim. Não precisa pensar por quê. Essas coisas não têm nada a ver com Deus, as tradições humanas, as tradições religiosas. As tradições que Paulo está falando que eles devem se agarrar é porque a palavra de Deus, a princípio, ela era verbal, ela era verbalizada, e eles aprendiam através das pregações.
Mas os apóstolos do Senhor Jesus, eles começaram a registrar a doutrina da nossa fé. E é por isso que nós temos a palavra de Deus hoje. Nós temos as cartas que eles enviaram às igrejas. Então, quando ele fala as tradições, ele diz, veja que ele explica muito bem, quer por viva voz, quer por carta nossa. Então, toda essa verdade que eles devem se agarrar, que nós devemos nos agarrar, que é a palavra de Deus, graças a Deus, através do trabalho dos apóstolos, foram registradas aqui para nós. Então, nós temos um terreno sólido, seguro, um fundamento estável, que nós podemos permanecer firmes, que é a palavra escrita de Deus. Amém? Então, nós temos essa segurança, você tem essa segurança, nós temos essa segurança na palavra que está escrita. E isso é como uma âncora segura para a nossa alma. Então, não importam as emoções que vêm e vão, não importam o que acontece na sua mente, a palavra de Deus é a tua segurança, ela continua a mesma, ela não muda. Louvado seja Deus, não é? Por nos prover um solo tão estável, né? Um fundamento, um alicerce tão seguro como a palavra de Deus. Céus e terras vão passar, mas a minha palavra jamais vai passar. O Senhor Jesus diz. Muito bem, então ele fala, olha, permaneçam firmes. Há algumas coisas que Paulo já tinha registrado para os irmãos em Tessalônica, para eles poderem permanecer firmes na palavra de Deus. Eu coloquei aqui para você. Por causa das perseguições e tribulações que eles estavam passando, segundo a Tessalonicenses 1:4, por causa do julgamento desse mundo vil, que ele acabou de falar no capítulo 2, né, sobre o anticristo, que antes, né, do grande dia da volta de Cristo, ele explica da grande apostasia e que vai ser revelado o homem do pecado. Aí sim o julgamento de Deus vai cair sobre a terra. Está em 2 Tessalonicenses 1:8. E também por causa da força do engano vindouro, né, com poderes, sinais e maravilhas enganadoras. Esse anticristo ele vai fazer sinais e maravilhas que são enganosas. Ele vai enganar muito, se possível até os eleitos seriam enganados. Então, de tudo isso Deus nos livrou. Então é por essa razão, por tudo que Paulo já tinha dito aos irmãos, que ele fala, olha, permaneçam firmes e se agarrem a essa verdade. Porque com essa palavra, agarrado a ela, você está seguro, mas sem ela você está na roça, né? Você não tem segurança nenhuma, né? Muito bem, então essa ordem de se agarrar à palavra de Deus. Uma coisa importante, a natureza humana ela é muito inclinada a negar a verdade para se agarrar à mentira, tá bom? E é por isso que Satanás ele tira tanto proveito, né? Ele lança setas inflamadas que atingem a nossa mente, e se a gente não tiver na palavra de Deus, se a gente não tiver ali na comunhão, a gente é facilmente desviado, a gente passa a acreditar muito facilmente na mentira, e acreditar na mentira é qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Isso vai nos afetar em todas as áreas da vida. Isso vai afetar o nosso emocional, isso vai afetar o nosso desempenho no trabalho, nossa vida em família, a nossa comunhão. Na verdade, a comunhão de corpo, de igreja, parece que é a primeira coisa a ser afetada. A pessoa se afasta muito rapidamente, muito facilmente, quando ela está sendo atacada pelo inimigo. E nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus, irmãos. Que a palavra de Deus habite ricamente dentro de cada um de vocês, para que a gente possa lutar. Ela é a espada do Espírito, é com a palavra de Deus que nós guerreamos essa guerra espiritual invisível, que nós não vemos, mas existe. E nós precisamos da palavra de Deus, precisamos dela dentro de nós, memorizada na nossa cabeça, escrita em cadernos, em bilhetes, na geladeira, no espelho, em tudo, para você ser constantemente lembrado da palavra de Deus. Então você tem que se munir, tem que se equipar da melhor forma possível, de forma que você não esqueça da palavra de Deus. Amém? Estude a palavra, meu irmão, estude a palavra, se agarre a ela. A ordem é essa, quando ele fala apeguem-se às tradições, apegue-se à verdade, apegue-se à palavra de Deus, é porque ela é a tua salvação. Ela é o teu socorro, presente na hora da angústia. Não existe outra forma.
Qualquer pessoa que vai poder te ajudar, ela só vai te ajudar se ela falar a palavra de Deus para você e lembrar você da verdade. Então, mais do que qualquer coisa, você precisa se agarrar à palavra de Deus. Existem muitas instituições cristãs hoje, escolas, institutos, igrejas, que falam de Jesus e falam da Bíblia, mas não creem no poder da palavra de Deus. E não tem essa obra de transformação, santificadora do Espírito Santo acontecendo. E é muito triste isso, mas existe, existe em todo canto, tá bom? Então, não adianta simplesmente saber a palavra, a letra. É preciso esse poder sobrenatural do Espírito Santo, A letra mata, o Espírito vivifica. Você precisa crer na verdade para você poder ter essa vida abundante que Jesus veio trazer. E o que mais nós devemos fazer com essa verdade, além de nos agarrar a ela? É nossa responsabilidade compartilhar essa verdade com outros, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Então, essa responsabilidade é de todos nós. Nós temos a responsabilidade de nos agarrar à verdade, de não nos separar da palavra de Deus e de confiá-las a pessoas, a homens, a mulheres, aos nossos filhos, a todos quanto possível, confiar essa palavra. Eu não sei qual geração nós estamos agora, mas cada geração é responsável em transmitir a verdade da palavra para a próxima geração. Que cada um de nós tenha essa convicção essa noite, essa certeza de que está fazendo isso, que está se agarrando à verdade e está diante de Deus, passando essa verdade para a próxima geração. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Nós temos várias oportunidades de você fazer isso aqui, no Ministério Infantil, no México 70, se envolvendo com as atividades da igreja. Mas se você tem filhos, é sua responsabilidade de passar para eles também. 1 Coríntios 16, de 13 a 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Nós devemos nos agarrar a essa palavra e transferi-las, mas com ousadia, firmemente, corajosamente, porque não é um trabalho fácil, tá bom? É muito bonito a gente ouvir, mas não é fácil de se fazer, tá bom? Carro HB20 branco, placa 0662. Está estacionado em frente a uma casa. Por favor, corre lá e tira. Vou repetir. Carro HB2O branco, placa 0662. Está estacionado em frente a uma casa. Vão chamar o guincho. Corra lá agora. Primeira Coríntios 11, 2 diz o seguinte: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Veja, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como as transmiti a vocês. Esse apego às tradições é o apego à palavra de Deus. Versículo 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, antes de Paulo pedir qualquer coisa agora pelos irmãos de Tessalônica, ele lembra a eles de algumas coisas fundamentais para a nossa fé, que é importante para nós nos lembrarmos essa noite. O que ele lembra a eles? Veja só, Jesus é nosso Senhor, Deus é o nosso Pai, Deus nos amou, Deus nos deu eterna consolação. Imagina, você tem um consolo eterno.
Deus nos deu boa esperança. Gente, esperança, quem espera, espera por algo bom, né? Nós temos uma boa esperança em Cristo Jesus. E tudo que Deus nos dá é pela graça, a favor não merecido de Deus. Então Ele nos lembra dessas coisas importantíssimas, e todas as nossas orações nós deveríamos fazer menções a essas coisas, ou sermos gratos por elas. Versículo 17, ele continua. Então vou ler do 16 ao 17, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então a oração dele é que esses irmãos recebam ânimo, recebam força, recebam essa motivação importante para continuar firmes, para não desistir, para perseverarem na fé, servindo o Senhor, amando o irmão, levando o evangelho àqueles que não conhecem. Então ele ora que o Senhor dê ânimo ao coração de vocês. E eles passavam por grandes tribulações, por grandes perseguições. Então eles precisavam, isso é algo para nós. Se você passa por grande tribulação, grande luta, você precisa receber essa oração. Que o Senhor te dê ânimo no seu coração. Que o Senhor te fortaleça para você fazer o bem. Porque quando a gente é perseguido, quando a gente é atribulado, nossa mente vai para todo canto, né? Nós ficamos confusos, dificilmente nós nos agarramos à verdade, precisamos ser lembrados dela. Então ele falou, olha aí, que ele os fortaleça para você fazer sempre o bem, que você não revide o mal com o mal, mas que você possa revidar o mal com o bem, que o Senhor fortaleça você para você ser uma testemunha viva do poder e do amor de Cristo Jesus na terra. Na verdade, é esse o pedido de oração de Paulo pelos irmãos, e é isso que nós devemos orar para nós, né? Que Deus nos fortaleça. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei quais são as tuas orações ao Senhor, mas que você peça que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite a fazer sempre o bem. Não importa a circunstância, não importa o que você tem ouvido, não importa o que tenham feito para você, que você peça ao Senhor, Senhor, me fortalece para fazer o bem, me fortalece para ser uma testemunha de Jesus Cristo nessa terra, para que eles possam te ver através de mim, porque nós somos o maior testemunho vivo do poder e da salvação de Cristo, nós os que cremos, através do quê? Das nossas atitudes. As pessoas, elas prestam muito mais atenção no que nós fazemos do que no que nós falamos. Não importa o quanto você sabe, as pessoas não vão se importar o quanto você sabe, até que você mostre para elas o quanto elas são importantes para você. Aí sim, elas vão passar a considerar mais o que você fala. E é por isso que vem essa ordem. Ele diz, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem. Reparem a colocação das palavras, tanto em atos como em palavras. Primeiro vem o quê? Atos. Primeiro vem as atitudes, depois vem o blá blá blá, depois vem as palavras. Depois as pessoas podem ouvir o que você tem a dizer, mas primeiro elas querem ver se o que você fala é real na sua vida. Gente, eu falo uma coisa, o que não falta é pessoas que falem bem. O que não faltam é oradores, pessoas que falam muito bem, mas isso não quer dizer nada se a nossa fala não condiz com as nossas atitudes. Não significa exatamente nada, tá bom? Quando Paulo ele ora por esse ânimo e por essa força, a palavra que ele usa é Paracaléu ou Paracleto. Isso se tornou até o título do Espírito Santo. É aquele chamado para estar ao lado, é aquele que te levanta no momento que você está abatido. Então, quando ele fala ânimo e força, ele quer dizer muito mais do que ânimo, muito mais do que força. Ele está falando, é aquele que vai te restaurar quando você for espisoteado. É aquele que vai te fazer novo e te dar força quando não existir mais força. É aquele que vai te carregar no colo quando você não pode mais andar. É aquele que vai estar do teu lado todos os momentos da tua vida para você contar com ele.
Esse é o Paracleto, esse é o Espírito Santo. Então é maravilhoso porque nós somos lembrados de Jesus, que é o nosso advogado, e essa palavra ela aparece para Jesus, né, quando a palavra de Deus nos fala que Ele está intercedendo por nós, Ele é o nosso advogado e Ele pleiteia a nossa causa. Ou seja, todas as acusações que Satanás levar diante de Deus contra nós, Jesus, Ele tem as suas marcas na mão e Ele vai nos defender. Ele é o nosso advogado, está tudo pago. Ele nos defende. E o Espírito Santo, que é o conselheiro, que é o ajudador, que nos foi dado para nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada de fé cristã, até aquele dia que nós veremos o Senhor face a face e seremos como Ele é, Ele tem essa mesma função, de nos fortalecer de dentro para fora, de nos dar a força que nós não temos sozinhos. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É possível na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, seja fortalecido na força do poder de Deus hoje. Seja fortalecido na graça que há no nome de Jesus Cristo hoje. Que essa palavra de ânimo, ela invada teu coração, tua alma, teu espírito hoje, para que você possa levantar a cabeça e olhar para o teu Criador e ter forças para continuar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Cada um de nós é uma peça importante nesse quebra-cabeça que Deus está fazendo, nesse plano da salvação de Deus ao mundo. E é claro que o inimigo, né, ele quer tirar você do foco, ele quer desanimar você, ele quer te tirar da jogada, quer te tirar da luta, mas nós somos um só. Nós somos um só corpo, temos uma só fé, temos um só Senhor, o mesmo Espírito que habita em nós, e nós vamos lutar juntos, amém? Nós precisamos uns dos outros, e nós nos reunimos para quê? Para estudar a palavra, não é para ter conhecimento, é para que a gente pratique isso, é para que a gente se importe de verdade uns com os outros, para que a gente ajude e fortaleça uns aos outros, porque hoje você pode não estar passando por luta, mas amanhã quem sabe é você. E nós aqui somos instruídos, fortalecidos e equipados para fazer a diferença lá fora. É lá fora que os perdidos estão, é lá fora onde Satanás está humilhando as vidas. E nós precisamos levar essa boa semente, esse evangelho que sara, que cura, que liberta, que transforma, que é capaz de transportar uma alma do inferno para o céu em um segundo. Eu vou ler em 1 João 2,1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é esse conselheiro e esse advogado. E João 14,26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então nós temos Jesus Cristo ao nosso lado, intercedendo por nós, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para nos ajudar ao longo da caminhada. E ainda sobre atos e palavras, Spurgeon ele disse algo interessante. Ele disse assim: alguns cristãos parecem pensar que palavras significam tudo, e trabalho não significa nada, mas as Escrituras mostram algo diferente. Tais professores falam muito sobre o que eles farão, falam muito sobre o que outras pessoas deveriam fazer e muito sobre o que outros falham em fazer. E assim eles prosseguem com palavras, palavras, palavras e nada mais do que palavras. Eles nunca conseguem chegar no trabalho, mas o apóstolo colocou o trabalho primeiro neste caso. Trabalho, atos, atitudes, eles vêm antes das palavras. Amém? Que Deus nos ajude a falar menos e trabalhar mais, né? Que Deus nos ajude a fazer mais e criticar menos, a reclamar menos, né? Reclamar menos e orar mais, né? Fazer mais. Isso é toda a diferença. Bom, gente, resumindo o que nós falamos hoje, tudo que Deus lembra, permaneça no quê? Na verdade, muito bem. Vocês estavam dormindo, estou brincando. Permaneçam na verdade. Tudo que Deus faz por este mundo vil tem como base o seu infinito amor. Deus nos escolheu para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Salvação e santificação andam juntas. Sem a santificação ninguém verá a Deus.
Deus chama a todos por meio do Evangelho. Todos que respondem a esse chamado confessam salvos, justificados e glorificados. Devemos permanecer firmes na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não devemos abrir mão da palavra por nada mais. Somos responsáveis em transmitir essa verdade para a próxima geração. Por causa do seu amor, temos eterna consolação e boa esperança pela graça. Jesus é nosso advogado junto ao Pai. O Espírito Santo é nosso conselheiro e ajudador. Ele nos carrega quando não podemos andar e nos fortalece em nossa jornada de fé. Devemos fazer mais e falar menos. Essa é a perspectiva bíblica para nosso crescimento espiritual e maturidade. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor, irmãos?